Eu matei o meu irmão no dia do seu casamento. Não com uma arma ou veneno, mas com palavras que cortam mais fundo que lâminas, palavras que eu guardei por anos como uma granada prestes a explodir. Ele sorriu para mim do altar, com aquela cara de santo que usava para enganar o mundo, e eu soube que era o momento, ou eu o destruía, ou ele me enterrava viva de novo. E os meus filhos? Eles viram tudo, os pobres inocentes, e agora carregam o peso de uma família despedaçada como se fosse culpa deles. Você acha que família é sagrada? Pense de novo. Em Portugal, onde o sangue corre mais grosso que o vinho do Douro, eu aprendi que o laço fraterno pode ser a pior das correntes. Meu irmão, o perfeito Afonso, o filho dourado dos meus pais, me roubou tudo, o amor, a herança, a sanidade. E no dia em que ele jurava fidelidade eterna a outra mulher, eu revidei. Não por ódio cego, mas por uma justiça fria, calculada, que me consumiu por dentro como um fogo lento. Aquelas palavras dele, sussurradas no ouvido da noiva enquanto eu me aproximava com os meus filhos de mãos dadas, foram um estupim. Ela é uma vadia louca, mas os miúdos valem o espetáculo, disse ele, rindo baixinho. Ele não sabia que eu ouvi. Mas eu ouvi, e o inferno se abriu aos meus pés. O sol de Lisboa batia impiedoso no pátio da igreja de São Vicente de Fora, transformando o ar em uma sopa quente de jasmins e suor disfarçado de perfume caro. Eu ajustava o laço da gravata do meu filho mais velho, Tomás, de 10 anos, cujos olhos castanhos, iguais aos do pai, ao meu ex-marido, que era o irmão dele, Afonso, pescavam nervosos para a multidão de tias tagarelas e primos remotos que fingiam ser família unida. Minha filha, Inês, de 7 anos, agarrava a barra do meu vestido azul claro, o tecido leve ondulando como as águas do Tejo ao vento, e murmurava, mãe, porque o tio Afonso nos odeia. Aquela pergunta, inocente como uma brisa de alfama, me acertou como um murro no estômago. Como explicar a uma criança que o ódio não é dado, é cultivado, regado com mentiras e colhido em traições? Eu sorri para ela, um sorriso que doía nos cantos da boca, e respondi, ele não odeia, amor. Só esquece que o mundo não gira em torno dele. Mas era mentira. Afonso odiava sim, odiava porque eu existia, porque eu era a sombra que ele projetava para se sentir luz. Cresci em uma casa modesta no bairro Alto, onde o fado ecoava das janelas abertas como lamentos ancestrais, e os meus pais, imigrantes do Alentejo com mãos calejadas de olivares, idolatravam Afonso desde o berço. Ele era o bonito, o esperto, o que traria honra à família. Eu. A prática, a que limpava a merda depois das festas dele, a que estudava à noite enquanto ele paquerava nas discotecas da Baixa. Lembro-me da primeira vez que vi o veneno dele. Tínhamos 16 e 18 anos, e ele me convenceu a encobrir um roubo na loja do pai, uns euros que ele gastou em cervejas com os amigos. É pela família, mana, disse, com aqueles olhos verdes que hipnotizavam. Eu menti para o pai, engoli o choro, e ele. Nem um obrigado. Anos depois, quando casei com ele, sim, casei com o meu irmão. Não, perdoem o lapso da raiva, casei com o melhor amigo dele, o Miguel, que Afonso jurou proteger como irmão. Mas Afonso, sempre o manipulador, plantou sementes de dúvida no Miguel. Ela é controladora, acredita. E o Miguel, fraco como o vinho barato de garrafão, acreditou. O divórcio veio como um tsunami em 2020, no auge da pandemia, quando o mundo parou e as nossas vidas desabaram. Eu estava grávida de novo, não, Inês já estava no mundo, mas o Tomás via tudo. Afonso testemunhou, incentivou, e no fim, quando o juiz deu a guarda compartilhada, ele sussurrou para o Miguel, agora ela vai te foder com os miúdos. Ele não sabia que eu gravava as conversas, que guardava cada mensagem como munição. Mas naquela época, eu ainda era fraca, ainda acreditava em redenção familiar. Hoje, no casamento, eu não era mais aquela mulher. O vestido que eu usava, comprado em uma boutique escondida no Chiado, era uma armadura de seda, e os meus cabelos pretos, soltos em ondas selvagens, gritavam independência. Levei os filhos porque eram os meus, e porque Afonso insistiu, traga-os, mana, para mostrar que somos uma família feliz. Em um e-mail que eu reli 1000 vezes, rindo da ironia. A igreja, com seus azulejos azuis reluzindo como o céu de verão, era o palco perfeito para a comédia negra que se desenrolava. Enquanto a procissão começava, o órgão entoando uma versão solene de Ave Maria, eu me posicionei no banco da frente, os miúdos entre mim e a tia Rosa, que cheirava a pastéis de nata e bisbilhotice. A noiva, a Catarina, uma advogada de olhos afiados e corpo esguio de quem faz yoga no Parque Eduardo VII, descia o corredor com um sorriso que parecia pintado. Ela era o troféu de Afonso, a mulher que ele merecia depois de se livrar de mim, palavras dele, em uma festa de família onde o vinho do Porto fluía como segredos. Eu observava Afonso no altar, alto e impecável em seu fraque, o cabelo loiro penteado para trás como um galã de novela da TVI. Ele piscou para mim, um gesto que para os outros era afetuoso, mas para mim era um desafio, ainda aqui, mana.
Achei que tinha sumido. Meu coração acelerou, não de medo, mas de uma fúria gelada que eu cultivava há meses, regada com noites insones em meu apartamento apertado em Belém, onde o som das gaivotas me lembrava da liberdade que ele me roubara. Os votos começaram. Catarina falou primeiro, voz trêmula mas firme: Afonso, tu és a minha âncora neste mar agitado da vida. Ele riu baixinho, e eu soube que era agora. Levantei-me devagar, fingindo ajustar o véu de Inês, e aproximei-me do altar sob o pretexto de entregar um lenço à noiva. Os convidados murmuraram, mas ninguém parou, afinal, éramos família. Foi então que ele se inclinou para Catarina, o microfone captando o sussurro como um demónio traiçoeiro. Ela é uma vadia louca, mas os miúdos valem o espetáculo. Vamos fingir que perdoamos. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, o órgão parando como se o próprio Deus tivesse engasgado. Os olhos de Catarina se arregalaram, os de Afonso se voltaram para mim, cheios de pânico. E eu? Eu sorri, o primeiro sorriso verdadeiro do dia. Parabéns, irmão, disse eu, voz e quando na nave como um veredito. Mas antes de selarem isso, talvez devessem saber que o espetáculo é meu. E comecei a falar. Não gritei, falei calmamente, como se recitasse um fado de Amália Rodrigues, cada palavra uma navalha afiada. Falei do roubo na loja do pai, de como ele me fez mentir e depois me culpou pelo prejuízo. Falei das noites em que ele me visitava, para ajudar com os miúdos, e na verdade instava veneno no ouvido do Miguel, plantando dúvidas que levaram ao divórcio. Falei das mensagens, das gravações que eu tinha no telemóvel, pronto para ser partilhado com o grupo de família no WhatsApp. Os convidados ofegavam, tias cobrindo bocas com mãos trêmulas, primos trocando olhares chocados. Tomás apertava minha mão, Inês choramingava baixinho, mas eu não parava. Era catarse, era justiça. Afonso tentou interromper: estás louca, mana. Isso é inveja pura. Mas Catarina já recuava, o buquê caindo no chão como uma flor murcha. É verdade? Perguntou ela, voz quebrada. Ele gaguejou, suor perlando a testa perfeita, e eu soube que o tinha. O padre, um homem idoso de alfama com olhos sábios, interveio: filhos, parem. Isto não é lugar para. Mas era assim. Era o altar da hipocrisia dele, e eu o derrubava com as minhas próprias mãos. Quando terminei, o silêncio era um túmulo. Saí da igreja com os miúdos, o sol ainda brilhando como se nada tivesse mudado, mas tudo havia. Atrás de mim, ouvi os primeiros soluços de Catarina, o rugido furioso de Afonso. Eu não olhei para trás. Em vez disso, levei-os para um gelado na pastelaria de Belém, o ar doce de canela acalmando as almas feridas. Mãe, fizeste bem? Perguntou Tomás, lambendo o cone de morango. Eu hesitei, pela primeira vez sentindo o peso da vingança. Fiz, meu amor. Mas o preço? O preço é nosso. Naquela noite, sozinha no meu quarto com vista para o rio, revivi cada momento. A vingança era doce como o pastel de nata, mas azeda como o fel no fundo da garganta. Afonso ligou 100 vezes, mensagens de traidores: vais pagar. Eu bloqueei, mas o dano estava feito. A família se rachou como um azulejo rachado, e eu, a vilã aos olhos de alguns, era a heroína da minha própria história. Mas e os miúdos? Eles eram o colateral, os inocentes no fogo cruzado de irmãos que se devoravam. Dias viraram semanas. O escândalo se espalhou como fogo em palha seca pelas redes sociais portuguesas, posts no Instagram de tias indignadas, stories no TikTok com hashtags casamento arruinado. Afonso culpava a mim, claro, pintando-me como uma louca desequilibrada, a ex-mulher vingativa. Mas as gravações vazaram, não por mim, mas por um primo anónimo que odiava a pose dele. Catarina cancelou a lua de mel em Cascais, e o divórcio deles começou antes mesmo do anel ser devolvido. Eu voltei ao trabalho como terapeuta no Hospital de Santa Maria, ouvindo confissões de estranhos enquanto a minha ecoava nas paredes vazias da minha mente. Por que fiz isso? Perguntava-me à noite, o Tejo murmurando respostas que o vento levava. Porque ele merecia. Porque o silêncio me matava mais que as palavras. Porque, no fundo, Portugal nos ensina que a honra é tudo, e ele a profanara. Mas a vingança não acaba com um golpe. Ela rasteja, como as sombras alongadas do castelo de São Jorge ao pôr do sol. Afonso começou a contra-atacar, visitas surpresa aos miúdos, presentes caros para comprá-los, mentiras para o Miguel sobre eu ser instável. Uma vez, ele apareceu na escola do Tomás com um futebol autografado pelo Cristiano Ronaldo, sim, o próprio, porque Afonso tinha contatos na Madeira, e disse ao miúdo: a tua mãe é má, mas o tio ama-te. Tomás veio para casa chorando, e eu quebrei. Não um copo, mas o meu próprio coração, ao ver o quanto o veneno dele já havia se infiltrado. Foi aí que planejei o próximo passo. Não mais reativa, agora, estratégica. Contratei um advogado em Lisboa, especialista em difamação, e reuni provas,
e-mails, áudios, testemunhas da família que odiavam o jeito dele de rei. Enquanto isso, cuidei dos miúdos com mãos firmes, levando-os a passeios no oceanário, contando histórias de rainhas portuguesas que derrubaram impérios com astúcia, não força. Inês desenhava retratos de nós três como super-heróis, e Tomás começou a perguntar: Mãe, vais ganhar? Sim, meu sol, respondia eu. Mas no escuro, duvidava. Afonso era charmoso, rico, conectado. Eu era só eu, uma mulher de 35 anos, marcada pelas rugas da maternidade e das noites sem sono, lutando por pedaços de dignidade. O confronto veio em um jantar de família forçado, na casa dos pais em Sintra, onde as montanhas ecoam segredos como ecos de mouros antigos. O pai, com sua bengala de carvalho e olhos nublados pela catarata, insistiu: basta de dramas, sois sangue do mesmo sangue. A mãe, sempre a pacificadora com seu avental de linho, serviu o bacalhau à brás com mãos trêmulas. Afonso chegou atrasado, com um sorriso falso e uma garrafa de vinho do Dão, como se nada tivesse acontecido. Sentei-me à frente dele, os miúdos ao meu lado, e esperei. Ele começou a conversa fiada: Mana, perdoemos e esqueçamos. Pelos miúdos. Mas eu via o brilho predatório nos olhos dele. Quando a sobremesa veio, arroz doce com canela, eu soltei a bomba: Pai, mãe, o Afonso não só destruiu o meu casamento como mentiu para vocês sobre o testamento do avô. Ele falsificou documentos para ficar com a casa em Óbidos. O garfo de Afonso caiu. Os pais congelaram, e eu mostrei os papéis no telemóvel, copiados de um notário amigo. Era verdade, ele havia manipulado a herança, deixando-nos com migalhas. O pai se levantou, voz rouca como o vento nos eucaliptos: És um mentiroso, filho. A mãe chorou, e Afonso berrou: Ela mente. É vingança de uma louca. Mas as provas não mentem. Ele saiu batendo portas, prometendo ruína. E naquela noite, deitada na cama de solteiro da minha infância, senti o primeiro gosto amargo da vitória: era vazia. Os miúdos dormiam no quarto ao lado, sonhando inocentemente, enquanto eu planejava o fim do jogo. As semanas seguintes foram um vórtice de caos controlado, como as ondas do Atlântico batendo nas falésias da costa da Caparica em uma tempestade de outono. Afonso contra-atacou com fúria de touro, ligando para os meus contatos profissionais, espalhando boatos de que eu era bipolar, instável, uma mãe inadequada. Uma vez, ele apareceu no meu consultório no hospital, olhos enchetados de uísque barato, gritando no corredor: Vais perder os miúdos, sua puta ingrata. As enfermeiras me defenderam, chamando a polícia, mas o dano estava feito, olhares de pena dos colegas, sussurros nos intervalos de café. Eu respondi com frieza cirúrgica. Meu advogado, o Dr. Almeida, um homem seco como o vinho de Colares, com bigode grisalho e sotaque do Minho, arquivou uma queixa por assédio. Ele está desesperado, Senhora Sofia, disse ele em seu escritório atulhado de livros no Rocio. Usemos isso contra ele. Enviei as gravações para Catarina, que, ainda abalada, testemunhou em uma audiência preliminar. Ela descreveu o sussurro no altar como o fim do meu mundo, e o juiz, uma mulher de olhar penetrante como o de uma fadista, ordenou distância mínima de 500 metros entre Afonso e os miúdos. Enquanto isso, cuidei da alma ferida da família. Levei os miúdos para um fim de semana em Évora, onde os templos romanos sussurram lições de tempo e perdão. Caminhamos pelas planícies alentejanas, o sol queimando a pele como uma purificação, e contei histórias do meu avô, o pescador de Setúbal que perdeu tudo em uma maré alta mas reconstruiu com as mãos nuas. A família não é perfeita, mas a verdade é o nosso porto seguro, disse a Tomás, que assentiu, chutando pedras no caminho. Inês escolhia flores silvestres, sendo coroas que colocávamos nas ruínas, como ofrendas a deuses esquecidos. Mas à noite, num hotel simples com cheiro de azulejos úmidos, os pesadelos vinham. Sonhava com Afonso criança, roubando as minhas bonecas para quebrá-las, por acidente, rindo enquanto eu chorava. Acordava suada, o coração martelando como o sino da sé de Évora, e questionava: valia a pena? A vingança me tornava como ele, calculista, cruel. Não, eu me convencia, era sobrevivência, era ensinar aos miúdos que o silêncio alimenta monstros. De volta a Lisboa, o golpe seguinte veio de onde menos esperava: a mãe. Ela me ligou uma tarde chuvosa, enquanto eu preparava sopa de couve no meu apartamento, o vapor embaçando as janelas com vista para os Jerónimos. Sofia, para com isto. O teu irmão está destruído. Perdeu o emprego na agência de publicidade, dizem que é por causa do escândalo. Sua voz tremia, e quando o tremor das oliveiras no quintal de Sintra. Somos família, caramba. Eu respirei fundo, o cheiro de alho e louro me encorando. Mãe, família não mente para herança, não destrói casamentos por esporte. Ele me quebrou, agora conserta-se sozinho. Desliguei, lágrimas quentes caindo na panela, e abracei Inês,
que desenhava um monstro com cara de tio. Ele não é mau, mãe? Perguntou ela. É confuso, como todos nós, respondi, mas no fundo sabia, mau sim, enraizado como as vinhas do Douro. Afonso escalou, processou-me por difamação, alegando que as minhas acusações no casamento eram falsas e maliciosas. O tribunal marcou uma audiência em Oeiras, perto da costa onde o mar encontra os Pinheiros Mansos. Cheguei cedo, de tailier preto como as nuvens de tempestade, os miúdos com a avó em casa. Ele estava lá, magro, barba por fazer, olhos fundos como poços de ressentimento. Vais cair, mana, murmurou ao passar por mim no corredor de mármore frio. A audiência foi um circo. Seu advogado, um tubarão de Cascais com relógio de ouro, pintou-me como uma vilã histérica. Mas quando toquei a jogar as gravações, o ar mudou. O juiz ouviu o sussurro no altar, viu as mensagens manipuladoras para o Miguel, leu os documentos falsificados da herança. Afonso gaguejou, suor escorrendo como o vinho derramado em uma taberna de Alfama. Era brincadeira, meritíssimo. Irmãos zombam assim. Brincadeira que custou uma família, rebateu o juiz, voz como trovão. O caso foi adiado, mas a vitória moral era minha. Saí para o ar salgado do estuário do Tejo, o vento salpicando lágrimas no meu rosto. Liguei para os miúdos, tudo bem, amores. A justiça é lenta, mas vem. Mas a verdadeira batalha era interna. Comecei terapia, ironia para uma terapeuta, com a doutora Mendes, uma mulher de Setúbal com riso fácil e olhos que viam através das máscaras. A vingança é um espelho, Sofia, disse ela em nossa primeira sessão, no consultório com vista para o Sado. Reflete o que odias nele, mas também em ti. Chorei então, admitindo o prazer sádico em vê-lo cair, o vazio que seguia. Quero parar, mas não consigo. Ele ainda respira. Ela assentiu, prescrita meditação à beira-mar, onde as conchas sussurram perdão. Tentei, caminhando na praia da comporta ao amanhecer, o sol nascendo como uma promessa rosada. Mas o telefone tocou, mensagem de um número desconhecido. Sofia, sou a Catarina. Obrigada por me salvar. Ele confessou tudo, batia em mim, emocionalmente. Vamos nos aliar. Meu coração pulou. Uma aliada. Não mais sozinha. Juntas, planejamos. Ela tinha provas, fotos de hematomas escondidos, e-mails de ameaças. Compartilhamos com a imprensa, não a sensacionalista Correio da Manhã, mas o público, sério como o vinho de mesa alentejano. O artigo saiu uma semana depois. O escândalo do casamento, um irmão trai, uma irmã vinga. Afonso virou persona non grata, perdeu clientes, amigos, a pose de playboy. Mas o clímax veio em Natal, na casa de Sintra, com luzes piscando como estrelas falsas. Os pais convidaram todos, paz pelo menino Jesus, e Afonso apareceu, bêbado de conhaque, olhos selvagens. Os miúdos se esconderam atrás de mim, e ele avançou, destrói-me mais, mana. Toma. E jogou um envelope no chão, fotos minhas com o Miguel, antigas, mas editadas para parecerem recentes. Chantagem barata. Eu ri, pela primeira vez de verdade. Pobre Afonso. Achas que isso me toca? Já perdi tudo por tua causa. Chamei a polícia, e ele foi arrastado, gritando maldições em português misturado com inglês de turista. O pai assistiu, rosto cinzento como as pedras de Sintra, e murmurou, acabou, filho. Acabou. Naquela noite, com os miúdos dormindo ao som de canções de Natal na rádio, abracei a mãe. Perdoa-me? Perguntei. Ela assentiu, lágrimas salgadas como o mar. Perdoo-vos aos dois. Mas a família. Ela sangra. E sangrou mesmo. Afonso entrou em reabilitação em Coimbra, forçado pelo escândalo, mas as cicatrizes ficaram. Eu reconstruí, devagar, como uma casa após o terremoto de 1755. Encontrei amor em um paciente, não, um conhecido do hospital, o João, um engenheiro de pontes com mãos gentis e riso que aquece como o sol de Lagos. Mas isso é outra história. A vingança me libertou, mas me custou a inocência. Agora, olhando para os miúdos brincando no pátio de Belém, com o mosteiro vigiando como um guardião antigo, pergunto-me, valeria de novo? Sim. Porque no fim, em Portugal, onde o fado chora mas a alma persiste, a verdade é a única herança que dura. Não, espere. Isso foi o fim. Não. Afonso voltou, meses depois, com olhos de cão arrependido. Mana, perdoa. Quero ver os miúdos. E ali, na cafeteria da Baixa com cheiro de café forte, eu hesitei. O perdão é uma ponte frágil, como as de Guimarães. Construí-la ou queimar?
O café da Baixa Chiado fervilhava com o burburinho típico de Lisboa pós-almoço, turistas pedindo galão com sotaque americano, locais debatendo futebol no balcão, o aroma de pão de Mafra misturando-se ao diesel dos elétricos amarelos que rangiam na rua. Eu me sentei à mesa de ferro forjado, o sol filtrando pelas folhas das árvores empoeiradas, projetando sombras dançantes no tampo lascado. Afonso chegou pontual, algo raro nele, vestindo uma camisa simples de linho que pendia frouxa no corpo emagrecido pela reabilitação. Seus olhos verdes, outrora predatórios, agora carregavam um brilho opaco, como o Tejo em dia de neblina. Sofia, disse ele, voz rouca como cascalho, estendendo a mão. Eu a ignorei, mexendo o meu expresso com colher de prata. Senta-te. Os miúdos não vêm hoje. Só nós. Ele obedeceu, o corpo encolhendo como se esperasse um soco. Eu errei. A riba em Coimbra me abriu os olhos. Era um narcisista, mana. Dizia coisas para me sentir grande. Eu encarei, procurando a armadilha. Anos de terapia me ensinaram a ler as microexpressões, o leve tremor no lábio, o desvio do olhar para a vitrine de bolos. Grande. Tu eras um deus para ti mesmo, Afonso. Roubaste a minha vida para alimentar o teu ego. Ele baixou a cabeça, e por um momento, vi o menino de Alfama que partilhávamos brinquedos roubados dos ciganos no mercado. Conta-me, disse eu, surpreendendo-me. O que viste lá? Ele falou então, horas a fio, o café esfriante esquecido. Falou das sessões de grupo, onde homens como ele, executivos caídos, pais ausentes, choravam por noites perdidas. Eu via-te em cada história, Sofia. A irmã traída, a família destruída por um ego. Lágrimas escorreram, salgadas como as da mãe em Sintra, e ele confessou mais, o caso com a mulher do Miguel antes do divórcio, não só influência, mas adultério que ele encorajou para testar a lealdade. Meu estômago revirou, mas mantive a compostura, como uma estátua de D. Sebastião na praça. Porquê? Porque eu. Ele encolheu os ombros. Inveja, talvez. Tu eras a forte, a que estudou, a mãe perfeita. Eu. O bonito vazio. Era a primeira rachadura na armadura dele, e eu, contra o instinto, estendi a mão. Talvez possamos tentar. Pelos pais. Pelos miúdos. Mas o perdão é traiçoeiro como as ruas labirínticas do bairro Alto à noite. Nas semanas seguintes, visitas supervisionadas aos miúdos, Tomás jogava futebol com ele no Estrela da Amadora, Inês desenhava retratos, antes e depois, do tio. Afonso parecia mudado, presentes modestos, chamadas sem manipulação. Até a Catarina, agora amiga improvável, aprovou, ele está quebrado, Sofia. Mas quebrados podem-se refazer. Eu duvidava, é claro. Noites em claro, revendo gravações antigas, sentindo o veneno residual. A doutora Mendes avisou, perdão não é esquecimento. É escolha diária. Escolhi, dia a dia, levando-o a um piquenique em Monsanto, onde os eucaliptos sussurram segredos ao vento. Falamos da infância, as festas de São João com sardinhas queimadas, as corridas pelo castelo de São Jorge fingindo ser exploradores. Rimos, pela primeira vez em anos, e algo se soltou no meu peito, como uma âncora subindo. Mas o passado morde. Uma noite, após um jantar em família, bacalhau com natas na casa dos pais, risos forçados mas genuínos, Afonso me puxou para o quintal. A lua cheia iluminava as oliveiras como fantasmas prateados. Sofia, há mais. O Miguel. Ele sabia do caso. E encobriu. Meu mundo girou. O ex-marido, o pai dos miúdos, cúmplice. Por que me dizes agora? Para limpar. Para tu não odiar o fantasma dele. O Miguel havia morrido um ano após o divórcio, acidente de carro na A1, viúva de luto que eu enterrei sozinha. Saber que ele traiu. Era sal na ferida aberta. Chorei ali, sob as estrelas, e Afonso me abraçou, irmão, não inimigo. Desculpa, mana. Por tudo. O teste veio no aniversário do Tomás, uma festa no Jardim da Estrela com balões e churrasco de porco preto. Afonso trouxe um bolo caseiro, desajeitado mas sincero, e brincou com os miúdos como um pai substituto. Mas no meio da tarde, um telefonema, o Dr. Almeida. Senhora Sofia, o processo de herança reaberto. Afonso devolveu a casa de Óbidos. Está no seu nome. Eu o confrontei discretamente, atrás das roseiras. Porquê? Ele sorriu, triste. Porque era teu por direito. E porque? Te amo, mana. Sempre amei, do jeito errado. Lágrimas meus, e abracei-o, o cheiro de carvão e suor misturando-se ao perfume de jasmim. Perdão? Talvez.
Redenção. Um caminho longo como a estrada para o Algarve. Mas a vida em Portugal não é fado sem reviravoltas. Meses depois, em uma viagem a Porto para o São João, onde fogos iluminam o Douro como veias de fogo, Afonso recaiu. Bebeu demais nas festas ribeirinhas, e em uma briga bêbada com um primo, gritou: "A Sofia sempre foi a vadia da família." Os miúdos ouviram, Inês chorou no meu colo enquanto os barcos passavam com concertinas alegres. Levei-o para casa na manhã seguinte, ressaca e remorso. "Acabou", disse eu, voz firme como o granito do norte. "A redenção não é um ato, é vida inteira. Sai da minha vida." Ele implorou, mas eu fechei a porta, o som ecoando como um ponto final. Agora, sozinha com os miúdos em nossa casa nova em Óbidos, a herança reconquistada, com muralhas medievais vigiando como sentinelas, reflito. A vingança me deu poder, o perdão tentou cura, mas a verdade, ela liberta. Afonso some, ocasional cartão de aniversário, mas o laço fraterno é fio tênue agora. E eu? Floresço, como as flores de laranjeira em Sevilha, não, em Lisboa, na primavera. Encontro João, o engenheiro, e amor verdadeiro nasce devagar, como vinho envelhecendo em caves do Douro. Os miúdos crescem, Tomás sonha com futebol, Inês com arte, e eu sou a narradora da nossa saga, sendo dor em força. Mas espere, é o fim. Não em drama português. Afonso retorna, anos depois, com uma carta: "Mana, tenho cancro." Volta para casa. E o ciclo recomeça. Ou eu escolho diferente. A carta chegou como um corvo no outono de 2025, selada com cera vermelha como sangue coagulado, endereçada à minha caixa postal em Óbidos. Eu a abri na cozinha, o sol da manhã filtrando pelas janelas de vitral restaurado da casa medieval, pintando o chão de mosaico com manchas coloridas como confetes de uma festa esquecida. "Sofia, o médico em Lisboa diz 6 meses. Volta para Sintra. Pelos velhos tempos." Afonso. As palavras dançaram na página, tinta preta borrada por uma lágrima dele, e meu estômago se contraiu como as ondas do Cabo da Roca em vendaval. Os miúdos já eram adolescentes agora, Tomás, 15, alto como o pai, com sonhos de scout no Jamor, Inês, 12, olhos curiosos pintando murais nas paredes brancas da cidade muralhada. "Mãe, quem é?" perguntou Inês, espiando por cima do meu ombro enquanto eu dobrava a carta. "O passado, amor." Só o passado. Mas não era. Era o presente, batendo à porta com foice enferrujada. Debati dias inteiros, caminhando pelas muralhas de Óbidos onde rainhas outrora conspiravam, o vento salgado do Atlântico carregando dúvidas. Ligar para a mãe. Sim. Sua voz, fraca agora com 70 anos, tremia no telefone: "Ele está mal, Sofia. Magro como um espectro. Pede por ti." O pai já se fora, enterro simples em Sintra com fado e vinho tinto, deixando um vazio que o cancro de Afonso preenchia com ironia cruel. Decidi ir sozinha, primeiro. Deixei os miúdos com João, nosso relacionamento agora sólido como as pedras da cidade, ele o pilar que eu nunca tive, e peguei o comboio para Lisboa, o rattling das rodas e quando meus pensamentos fragmentados. Cheguei a Sintra ao entardecer, o palácio da pena coroado de nuvens rosadas como um conto de fadas torcido. A casa dos pais, com seu jardim de camélias murchas, parecia menor, encolhida pelo tempo. Afonso estava na cama do quarto de hóspedes, pele amarelada como pergaminho antigo, tubos de oxigênio sibilando como serpentes. "Mana", murmurou, mão ossuda estendida. Eu hesitei na porta, o cheiro de desinfetante misturando-se ao mofo das memórias. Vim, mas não perdoei tudo. Ele riu, tosse rouca seguindo. "Não peço perdão total. Só presença." Passamos noites falando, como fantasmas reconciliando-se. Ele confessou mais, o medo da infância, o pai preferindo-me nos estudos, ele compensando com charme falso. "Queria ser como tu, Sofia. Forte." Eu chorei então, segurando a mão que outrora me ferira. "Todos quebramos, irmão. Tu só quebraste mais alto." Levei os miúdos na semana seguinte. Tomás relutante, Inês curiosa. Eles o viram fraco, humano, e algo se derreteu. Jogaram xadrez, ele ensinando truques sujos, rindo fracamente, e Inês leu poemas de Sofia de Melo, voz trêmula enchendo o quarto. "O cancro leva o corpo, mas a família cura a alma", disse ela, e Afonso chorou, lágrimas traçando sulcos na barba rala. Mas a vingança lateja, mesmo no leito de morte. Uma noite, enquanto eu velava, ele sussurrou: "Sofia, há um cofre no banco. Chaves no meu casaco. É teu, a herança que roubei, mais. Usa para os miúdos." Abri no dia seguinte, em Lisboa,
coração batendo como tambor de fado. Dentro, ações, dinheiro, uma carta, perdão não apaga, mas repara. Ama-te, irmão. Devolvi parte aos pais, usei o resto para a educação dos miúdos, Tomás na academia de futebol em Alcochete, Inês em aulas de arte no Chiado. Afonso piorou, e no hospital de Santa Maria, onde eu trabalhava, eu o visitei diariamente, trocando o jaleco por mãos de irmã. Obrigado por voltares, disse ele, voz um fio. A vingança. Foi o meu inferno. Tu foste a minha salvação. Ele partiu em dezembro, nevascas raras em Sintra cobrindo o cemitério como véu de noiva invertido. O funeral foi quieto, fado tocado por um tocador idoso, família reunida sem dramas. Eu falei no elogio, Afonso foi monstro e homem. Que o mar o leve para águas calmas. Os miúdos choraram, mas cresceram com a lição, o perdão não é fraqueza, é força suprema. Anos passam. Eu e João casamos em Óbidos, sob as muralhas, com os miúdos como padrinhos e a mãe como testemunha. A vida flui, Tomás joga pelo Sporting, Inês expõe em galerias de Lisboa. Eu escrevo agora, esta história, para catarse final. A vingança me moldou, o perdão me salvou. Em Portugal, onde o sol nasce sobre o Tejo prometendo renovo, eu escolho viver, não apesar da dor, mas através dela. Mas uma reviravolta final, uma carta póstuma de Afonso, lida no aniversário de morte. Sofia, se lês isto, significa que parti. Mas vivei. E diz aos miúdos, o tio amava-os, do jeito torto que sabia. Lágrimas caem, mas sorriu. O ciclo fecha, com graça portuguesa. Os anos após a morte de Afonso foram um renascer lento, como a primavera que teima em brotar nos vales do Douro após um inverno rigoroso. Óbidos, com suas ruas empedradas e livrarias escondidas em antigas celas de monges, tornou-se não só lar, mas santuário. João e eu transformamos a casa na praça principal em um ninho de memórias, prateleiras cheias de livros de José Saramago, um ateliê para Inês onde telas secam ao sol filtrado por persianas de madeira, e um quintal onde Tomás treina chutes em uma rede improvisada, sonhando com estádios lotados. Meu trabalho no hospital evoluiu, agora, lidero um grupo de apoio para famílias em crise, ironia que a doutora Mendes aplaudiu em nossas sessões esporádicas. Tu viveste o drama, Sofia. Agora, curas. E curava, sim, mulheres como eu, com olhos assombrados por traições fraternas ou conjugais, encontrando voz nas minhas histórias veladas. A vingança é sal, dizia eu, mas o perdão é o oceano que a dissolve. Os miúdos floresceram. Tomás, com 18 agora, assinou com o Sporting B, seu primeiro contrato um bilhete para a glória, ou o abismo, como todo sonho português. Mãe, sem ti, eu seria como o tio, vazio, confessou ele após um jogo em Alvalade, suor e orgulho misturando-se no abraço. Inês, 15, vendia quadros em feiras de arte no Lisboa Factory, suas pinturas de famílias fragmentadas mas reconectadas tocando cordas profundas nos compradores de Cascais e Estoril. João era o âncora silencioso, engenheiro de pontes, ele construía não só estruturas de aço sobre o Tejo, mas a nossa vida diária, jantares de cataplana fumegante à mesa, passeios de bicicleta pelo litoral de Peniche onde o surf ecou a liberdades selvagens. Nosso casamento, 2 anos após o funeral, foi uma celebração quieta, fadistas tocando Estranha Forma de Vida, votos trocados sob um arco de flores silvestres, a mãe de Afonso, agora avó orgulhosa, chorando de alegria. Mas o fantasma de Afonso sussurrava. Sonhos recorrentes, o altar da igreja de São Vicente, seu sussurro ecoando, mas agora eu respondia com risos, não raiva. Acordava suada, mas em paz, o braço de João me ancorando. Uma vez, limpei o sótão da casa e encontrei a caixa de memórias, fotos antigas, o vestido do casamento arruinado guardado como relíquia, a carta póstuma de Afonso amarelada pelo tempo. Li-a para João à luz de vela, voz tremendo, ele amava, do jeito torto. João assentiu, olhos castanhos como terra alentejana, e tu perdoaste. Isso é o teu superpoder. A reviravolta veio sutil, como um nevoeiro matinal em Aveiro. Um dia, uma mulher apareceu na porta da clínica, jovem, uns 25 anos, cabelos pretos ondulados como os meus, olhos verdes herdados. Chamo-me Leonor. Sou filha de Afonso. O mundo parou. Ele tivera um caso anos atrás, uma amante em Porto, e escondera a gravidez. Agora, órfã de pai, ela buscava raízes e respostas. Sentei-a no consultório, chá de camomila fumegando entre nós. Porque agora? Ela mostrou uma carta similar à minha, encontra a tia Sofia. Ela é a chave. Choramos juntas, desconhecidas unidas por sangue traidor. Leonor era artista, como Inês, e falava de Afonso com humor misturado à raiva. Ele pagava pensão, mas nunca abraçava.
Dizia que a família era complicada por tua causa. Convidei-a para jantar em Óbidos. Os miúdos a receberam com curiosidade, prima surpresa. E à mesa, com rojões à valenciana e vinho verde fresco, tecemos laços. Tomás contou anedotas do tio, o maluco do futebol, Inês mostrou desenhos, e Leonor riu, pela primeira vez, lágrimas lavando o rosto. Ele destruiu, mas deixou sementes boas, disse ela, e eu assenti, o coração inchando. Integramo-a devagar, visitas de fim de semana, aulas de surf em Nazaré onde ondas gigantes simbolizam o caos do mar. Ela revelou mais, Afonso, nos últimos meses, planejara contar-me sobre ela, mas o cancro levou a coragem. Queria redenção total, explicou. E eu? Abracei a sobrinha, sentindo o ciclo virar página, não fim, mas continuação. Conflitos vieram, claro. A mãe resistiu inicialmente, outra boca. Com o sangue dele. Mas o Natal em Sintra derreteu, com Leonor cantando fado amador, voz rouca tocando à imoraria. Família expandida, como as vinhas que se espalham pelo Douro, enraizando o que era solto. Meu livro saiu então, esta história, fictícia o suficiente para proteger, real o bastante para curar. Lançamento no Livraria Bertrand, a mais antiga do mundo, com filas de leitores tocados. Obrigada por mostrar que a dor forja diamantes, disse uma mulher, e eu sorri, vendo Afonso no reflexo da vitrine, não monstro, mas lição. Agora, aos 42, caminho as praias de Comporta com João, pés na areia quente, o mar lambendo promessas. Os miúdos voam sozinhos, Tomás em Milão por empréstimo, Inês em residência artística em Berlim, mas voltam, como pássaros ao ninho. Leonor estuda em Lisboa, sobrinha e ponte para o passado. A vingança. Um capítulo fechado. O perdão. O enredo vivo. Em Portugal, terra de saudades e renascimentos, eu escolho a luz, vibrante, como o sol sobre o Tejo ao amanhecer. O crepúsculo da vida chega devagar em Óbidos, como o sol se pondo atrás das muralhas, tingindo o céu de laranja e púrpura, cores que ecoam as tapeçarias tecidas por avós alentejanas. Aos 50 agora, o cabelo grisalho entrelaçado com fios pretos rebeldes, eu me vejo no espelho do quarto, rugas como mapas de batalhas vencidas, olhos ainda flamejantes mas serenos, como o Douro após a colheita. João, ao meu lado, envelhece com graça, mãos calejadas de pontes agora traçando linhas suaves nas minhas costas durante as noites quietas. Os miúdos são adultos plenos, Tomás, capitão do Sporting, com uma família própria, esposa minhota de riso contagiante, um menino de olhos verdes que chuta bola como o avô traidor, mas com coração puro. Visitas são festas, churrascos no quintal com bifanas grelhadas e cerveja superboc gelada, histórias de glórias no relvado misturando-se a anedotas da minha juventude selvagem. Mãe, sem o teu fogo, eu seria banco eterno, brinca ele, e eu rio, abraçando o neto que carrega ecos de Afonso sem o veneno. Inês brilha em Lisboa, galerista no Chiado, casada com um pintor catalão que adora fado e vinho de colares. Suas exposições, famílias fraturadas, retalhos de dor e luz, vendem para colecionadores de todo o mundo, e ela dedica cada catálogo a mim, para Sofia, a tecelã de verdades. Leonor, a sobrinha surpresa, é parte inseparável, advogada em Coimbra, especializada em direitos familiares, ela processa abusadores como Afonso, transformando trauma em justiça sistémica. Tia, tu plantaste a semente, diz ela em jantares de Páscoa, onde o borrego assado une as gerações. A mãe partiu há 2 anos, em uma manhã de primavera em Sintra, rodeada de netos e flores de camélia. Seu último sussurro foi, Sofia, orgulho. A família. Tu a salvaste. Enterro com procissão de velas pela serra, fado e quando nas montanhas como adeus ancestral. Agora, só eu e os fantasmas, mas eles dançam, não assombram. Escrevo este epílogo à beira do Tejo, em uma casa de fim de semana em Belém, onde os jornimos vigiam como guardiões eternos. O rio flui preguiçoso, barcos de recreio pontilhando a água como memórias flutuantes. João pesca ao lado, linha quieta, e eu rabisco no caderno, a história completa, de vingança à redenção, de sussurros no altar a silêncios curados. Reviso os capítulos da vida, o casamento arruinado, as noites de fúria gelada, o leito de morte com mãos unidas. Afonso. Um vilão redimido, lição viva. Se ele visse agora, digo a João, ia invejar de novo. Ele ri, beijando minha têmpora, ele invejava a tua luz, sempre. Os netos chegam no fim de semana, corridas no mosteiro, gelados na pastelaria, contos de avó que derrubou um império com palavras. Ensinam paciência, como o mar ensina as rochas a suavizar arestas. E assim, em Portugal, terra de navegadores que enfrentaram abismos, de poetas que choram saudades mas cantam esperanças, fecho o livro. A drama terminou, a vingança evaporou como névoa matinal, o psicológico se resolveu em aceitação profunda.
O que resta? Vida, plena como um banquete de mariscos em Ericeira, salgada e doce. Se Afonso sussurra do além, obrigado, mana. Pelo espetáculo. Eu respondo, descansa. O palco é meu agora.